Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através de tua palavra. Incomoda, perturba, tira-nos da sonolência da alma e nos faz enxergar a obra que o Senhor está fazendo em nós, o que o Senhor está fazendo em nós. Nos desperta para vermos a obra em nós. Essa é a nossa oração hoje e sempre, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Parece que a vergonha, ela faz parte do tratamento de Deus. Explico. Pensa numa garotinha que perde a sua mãe e que depois precisa enfrentar cada Dia das Mães a ausência da mãe. Todo mundo sendo chamado e ela ali envergonhada. Isso pode acontecer com um garotinho que perdeu seu pai. Imagine situações em que pessoas vivem em contextos em que os arredores são de famílias bem abastadas, mas elas não são tão abastadas assim. E aí uma criança que cresce e que tem vergonha porque usa um tênis que não é o tênis que a maioria dos adolescentes do colégio usam. Imagina que situações dessa natureza, elas podem também acontecer não apenas a crianças, mas podem acontecer a cada um de nós. Seja a traição, seja a perda de um emprego, seja uma incapacidade física que não depende da sua vontade, mas você nasceu com essas limitações e teve de aprender a se virar, a superar essas limitações, mas isso não foi alcançado sem vergonha. A vergonha fez parte da caminhada. Muitas vezes você sentiu ou percebeu pessoas que estavam passando por situações assim, envergonhadas. E a gente às vezes se pergunta qual o valor da vergonha. Por que Deus nos permite ser envergonhados? Porque em alguns momentos de nossas vidas, a vergonha não nos é, digamos assim, removida. Temos de enfrentá-la. Ou seja, porque Deus usa a vergonha como método para transformar corações. Porque a vergonha faz parte de alguns movimentos divinos. A vergonha, por exemplo, de Sara, que não pôde ter filhos durante a sua juventude, e que passa uma vida inteira se sentindo inferior,
em relação a todas as outras mulheres, porque não conseguia ser grávida. O choro de Ana, que não consegue, mesmo com o amor de Eucana. Eucana ama Ana, e eu vou falar isso devagarzinho, porque senão vocês vão achar que eu estou falando de outras línguas aqui. Ana, que é amada por Eucana de uma maneira extraordinária, ele chega às vias de dizer o quanto ele a ama, e que não existiria a possibilidade de uma mulher neste mundo ser mais amada do que ela, e mesmo assim o amor de Eucana não é suficiente para suprimir a dor da vergonha de Ana, que vai até o lugar do Senhor, a casa de Deus, com a alma oprimida, para dizer: Senhor, venho aqui derramar a minha alma, a ponto de fazer um voto a Deus: me dá um filho e eu te devolvo. Ó, como a coisa é doida. Como é que uma pessoa que quer ter um bebê, ela, na hora que vai pedir a Deus um bebê: o Senhor me dá, e que se o Senhor me der, eu vou te devolver. Porque não era só ter um bebê. A vergonha não é sobre o que temos, a vergonha é sobre o que somos. O sofrimento, a vergonha de Ana, não é por não ter um bebê, é por não ser mãe. A dor de crianças que não têm seus pais, não é a dor de crianças que não têm um pai, não têm uma mãe, é porque elas já não são mais filhos e filhas, são órfãos, são outra coisa, é da ordem do ser. Você entende onde está o ponto da vergonha? A vergonha não é sobre o ter, não é sobre ter o tênis ou não ter o tênis do coleguinha, o tênis da moda. É que se eu não tenho aquilo, eu não sou aquilo outro. Se eu não tenho um filho, eu não sou o que eu deveria ser. A vergonha, portanto, ela é um método divino que Deus também usa para trabalhar, não as coisas que queremos ter, mas sobre ser. Quantas tragédias podem acontecer conosco e nos fazer estatelar o chão de vergonha. Ah, não vou mais encarar a igreja. Ah, como é que eu pude cometer esse deslize? Ah, como eu pude cometer esse pecado? Como eu pude falhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs? E aí o sujeito fica com vergonha, vai se enfiar debaixo do travesseiro, vai fugir. Vergonha. Hoje o tema é vergonha. E é um tema de vergonha para quem não tem vergonha na cara. Por quê? A vergonha, ela precisa ser percebida não só como coisas ruins que nos acontecem, mas como situações que Deus nos permite vivenciar, visando a transformação. O livro de Daniel, capítulo 1, começa assim: não foi Nabucodonosor que tomou o templo. O texto começa dizendo: Deus entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. O povo precisava passar pela vergonha, passar por aquela situação de vexame, precisava daquela humilhação, necessitava da humilhação. Tranquilo, não vou falar da inteligência humilhada hoje não, mas tem a ver. Tem a ver sobretudo com o texto que nós lemos hoje. O texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em duas partes. E é um texto que fala sobre vergonha, mas também sobre redenção. Nós vamos falar sobre vergonha e redenção da vergonha. E esse texto nos oferece em duas partes uma belíssima reflexão sobre a vergonha. A primeira parte é só um versículo, versículo 39. Duas histórias extraordinárias. Versículo 39.
Quantas histórias extraordinárias? 2. A segunda parte do nosso sermão vai do versículo 40 ao 45 e vai tratar de um encontro extraordinário. Quantos encontros extraordinários? 1. 2 histórias, 1 encontro. 2 histórias no versículo 39, 1 encontro do 40 ao 45. Comecemos com o versículo 39. Lembra do mapa de Jerusalém que eu fiz com vocês aqui no segundo advento? Então você tem Galileia, lá de cima vai descendo o Rio Jordão, vai cruzando até chegar ao Mar Morto. Então você tem Galileia, Jerusalém e Judeia. João Batista está aqui na Judeia, Jesus está aqui na Galileia, e no meio está Jerusalém. Judeia fica ao sul de Jerusalém. Maria precisa sair de Galileia e ir para Judeia, para encontrar com quem? Uma parente, pode ser tia, pode ser prima, mas o que a gente sabe com certeza é que ela era uma velhinha já, certo? E ela vai sair de Galileia, vai andar por volta de 4 dias, para chegar na Judeia, e vai ficar um bom tempo ali, na casa da sua parenta. É uma região montanhosa, quando você chega na Judeia, são montanhas para todos os lados, é completamente diferente da Galileia. Galileia são montes, né, menores, lembra do monte da bem-aventurança, então as pessoas não precisam subir num pico, não precisa fazer rapel para poder ouvir o sermão da montanha, fica tranquilo. Jesus fica sentado numa pedra, é uma planície, não é? Então as pessoas, não é, parece mais com um auditório, não é digamos assim, do que com um morro, né? Uma montanha. Então ela precisa chegar nessa região montanhosa que Zacarias e Isabel vivem. Isabel é uma velhinha, que passou a vida inteira sob uma das vergonhas mais terríveis que as mulheres de Israel viviam, exatamente por conta da cultura, enxergar na mulher estéril, não é, a falta de florescimento, a falta de fruto. Então isso doía muito, porque não é só a dor de se sentir limitada, é se sentir limitada e ao mesmo tempo culturalmente limitada. Então ela está sob a tensão e o peso de uma vergonha que ela carregou sobre si durante anos. E o texto bíblico que nós lemos, se você depois ler com calma, você vai ver que o capítulo 1 revela tanto ela como Zacarias como um casal piedoso, uma espécie de Abraão e Sara do Novo Testamento, que são piedosos, que queriam ter filhos, mas não podem ter filhos. Por quê? Porque Isabel é estéril. Isabel, portanto, representa a história de uma mulher que viveu uma vergonha, longa vergonha, uma longa vergonha, teve um longo período de vergonha, certo? Mas que, de repente, quando menos ela esperava, aconteceu o que ela tanto desejou. O versículo, por exemplo, 24 e 25 do capítulo 1 diz isso: passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Veja, ela é uma velhinha, está grávida. O que aconteceu com ela? Não vou sair de casa não, vou ficar aqui, não saio, fico deitada aqui, eu vou ter essa criança, certo? Ela é prudente. Então veja, vai passar ali quase 5 meses. Quando ela sabe que está grávida, o que ela diz? Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Deus acabou com a vergonha de Isabel, deu a Isabel um filho, e Isabel agora não precisa mais sentir o peso de uma vergonha que ela carregou durante décadas e décadas e décadas e décadas. Ainda que seja no final da vida, meus irmãos,
Deus contemplou, e a reação de Isabel foi de completa gratidão pelo que Deus fez. Deus tirou de Isabel a sua vergonha. Bonito isso, não? Essa história de Isabel. Do outro lado temos uma história que se passa na Galileia. Na Galileia acontece algo diferente. É a história também de uma mulher, só que ela não é velha, ela é novinha. E de repente aparece grávida antes do casamento. Como lidar com uma cultura que nesses casos resolve com apedrejamento? Estamos diante de uma moça que cresce piedosamente numa família piedosa também, mas que de repente recebe a presença de um anjo que olha para ela e diz assim: você está grávida. E ela: mas não é possível isso. Como isso é possível? É possível sim, o Espírito Santo faz cada obra que você não imagina. Você está grávida. A reação dela não é outra senão a do versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ela sabe que agora, aquilo que para Isabel era um presente, que livraria ela da vergonha, é justamente aquilo que vai colocá-la em vergonha. Ter essa criança agora, sob essas circunstâncias, é ser colocada em vergonha, numa sociedade, numa cultura que não perdoaria essa quebra do decoro. Mas ao mesmo tempo, sabendo que agora ela está lidando com estas circunstâncias, vai ter que falar com o marido. Imagina chegar para o maridão, não é marido ainda, não é noivo, assim: filhinho, eu sei que o casamento está marcado, mas eu tenho um probleminha aqui, eu preciso te dizer. O que foi? Estou grávida. Como você acha que o homem vai reagir com isso? Ah, Espírito Santo, obrigado pela obra. Óbvio que ela sabe que ela vai ter de lidar com o marido, ela vai ter de lidar com a família, a barriga vai crescer, as pessoas vão enxergar, as pessoas vão ver, ela sabe o que é viver sob todas aquelas circunstâncias. Então Maria, ela está agora em vergonha, em situação de vergonha. E quem coloca Maria nessas circunstâncias? O Espírito Santo. Aí você está dizendo assim: eu estou em vergonha, e você está achando que é o diabo que está te envergonhando. E Deus está fazendo uma coisa tão estranha na sua vida, te colocando numa situação de humilhação tão grande que você não consegue entender. Você diz assim, você começa a dizer: eu fiz burradas. Deve ter feito, mas não é por causa dessas burradas que você está sendo trabalhado por Deus. Você está sendo trabalhado por outras razões. Não é pelas coisas que você faz de errado que Deus trabalha em você. Deus trabalha em você porque Ele não vai permitir que você permaneça como você está. Seja você seguindo a Deus com obediência, seja desobedecendo a Deus. Mesmo quem obedece a Deus precisa ser tratado por Deus. Ninguém vai ficar livre do tratamento de Deus, porque Deus não vai deixar ninguém do jeito que está até os últimos dias, até que Cristo seja formado em nós. Ele vai trabalhar em obedientes e desobedientes, em gente cascadura, casca grossa, difícil, e gente maleável, gente que resolve as coisas com mais facilidade, gente mais sensível. Vai trabalhar em ambos. Todos vão ser trabalhados por Deus, vão ser talhados por Deus, porque ninguém está pronto. Só vamos ficar prontos quando tivermos a face de Jesus aprimorado em nosso rosto. E a vergonha faz parte desses movimentos divinos. Mas o que é curioso, eu queria chamar a sua atenção, porque até agora você pode estar pensando assim: Jonas, é Natal, é uma festa cristã. Você está ouvindo até a musiquinha agora, né? Então é Natal. E aí você está assim: puxa vida, maneira. Deixa só 2 domingos, Jonas. Deixa terminar o ano. No ano que vem a gente volta a tratar essas coisas, né? Vamos falar de Natal. Jesus nasceu, não é o presépio.
Deixa eu te dizer algo. Esse encontro é o encontro de duas histórias extraordinárias. Por quê? Lucas está dizendo para a gente que essas duas histórias são extraordinárias, não porque Isabel é extraordinária, não porque Maria é extraordinária, mas porque a obra de Deus na vida de Isabel e a obra de Deus na vida de Maria é extraordinária. A obra de Deus em sua vida é extraordinária. O que faz a sua história ser extraordinária não é você, mas é a obra de Deus em você. Essa partícula em, ela é importante para a gente hoje, muitíssimo importante. Você já parou para imaginar que você nunca esteve fora, você sempre esteve dentro? Sempre esteve dentro, você nunca esteve fora. Você já nasce dentro, né? Você quando nasce, você sai, acha que você saiu de dentro e agora você está fora, e aí você descobre que você está dentro de novo, dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um escritório de trabalho, dentro de uma faculdade, dentro de uma cidade, dentro de um planeta. Você não é transcendente, meu bebê. Só Deus está fora. Você não sabe o que é estar fora. Você nunca vai entender o que é estar fora. Você nunca vai conseguir entender a sua história como uma pintura, porque você nunca está fora do tempo e do espaço. Você está sempre dentro. Você está sempre em. Você nunca está fora. E é por isso que você nunca, absolutamente nunca vai entender os caminhos do Senhor. Nunca você vai conseguir entender as vergonhas que você precisou passar. Não vai fazer sentido para você. Você vai sempre ficar como um Jó, tentando dizer para Deus: Senhor, eu quero explicações. Por que essa vergonha? Ontem eu era milionário, minha família estava feliz, meus filhos estavam comendo na casa do irmão mais velho, todo mundo estava bem, eu estava próspero, eu estava cumprindo as tuas ordenanças, eu estava te seguindo em obediência, e o Senhor de uma noite para o dia me tirou tudo, me deixou na máxima vergonha, me colocou na lona. Quero encontrar o teu tribunal, encher a minha boca de argumentos e dizer: por quê? Por quê? Vergonha é algo que seres imanentes nunca vão entender a sua razão de ser. Nós nunca vamos entender porque as coisas deste mundo, elas parecem estar fora da ordem, uma vez que todo este mundo estava dado e criado por um Deus cheio de ordem. Mas Ele está fora, e Ele vê o quadro todo. Ele não vê a sua vergonha, Ele vê a sua vergonha e a sua glória. Você só está vendo sua vergonha, você não consegue ver ainda a glória, você não consegue ver o até Cristo ser formado em você. Você ainda está sendo formado, você ainda está sendo trabalhado. Jonas, pelo amor de Deus, meus cabelos estão brancos, uns aqui vão ficar mais desesperados. Jonas, nem cabelo mais eu tenho. Não importa, os anos vão passar, e você vai achar que um dia vai estar tudo pronto, e não vai estar. Não estamos prontos até o dia final. Só no dia final estaremos prontos, e enquanto esse dia não chegar, seremos transformados o tempo todo. Sejamos obedientes ou desobedientes, Ele vai nos transformar. E as vergonhas fazem parte disso. O problema é que quando nós estamos dentro, não entendemos nada do que está acontecendo, porque a gente só entende as coisas linearmente. A gente não vê o fim desde o começo, como diz a canção do Estênio Márcios.
A gente só vê o meio quando a gente está no meio. Então são duas histórias extraordinárias. Não porque são pessoas extraordinárias, mas porque há uma obra extraordinária de Deus na vida de cada uma dessas mulheres. E eu queria perguntar para você nesta manhã: será que você consegue perceber a obra de Deus em sua vida, dentro, não fora, não fora, dentro de você, dentro do seu coração, dentro de você? Você consegue ouvir as batidas do martelo divino, esculpindo você a imagem de Jesus Cristo? Consegue você notar o trabalho de Deus dentro de você? Você consegue ouvir as mãos de Deus trabalhando sobre o barro que é você, para que você não permaneça como você está? Você consegue perceber a obra de Deus em você? Você consegue perceber a obra de Deus na vida de pessoas à sua volta? Será que hoje você pode olhar ao seu redor e ver: meu Deus, o Senhor está fazendo uma obra incrível na vida desta pessoa, na vida desta pessoa? Ontem eu fiquei tão feliz, meus irmãos, com a supervisão dos presbiteráveis da igreja, porque eles sofrem, viu, irmãos? Eu vou contar para vocês uma coisa: eles sofrem. A mesa do formação ministerial é uma mesa que não dá para esconder, não dá para ficar escondido debaixo do papel. Os caras tentam até se esconder, mas não dá. A mesa é complicada, e tem gente que assiste a mesa muito tempo antes, e quando vai para a mesa, acha que vai tirar de letra e pum, toma a rasteira, e não tem jeito. A mesa é complicada, olho no olho, aquela coisa toda, confronto, etc. E você vê aqueles rapazes todos reagindo de um jeito. Aí depois de um longo período, a gente vai fazer a supervisão. Todos eles já passaram pela mesa, todos os de ontem passaram já pela mesa, já passaram pela formação, já estão em outra fase. E a gente continua com as perguntas duras, né, Jeff? Com as perguntas confrontadoras, com as perguntas de ministério. E você vê outras reações. Você vê, era um menino. A gente fazia uma pergunta e ficava todo encabulado, queria encontrar um lugar debaixo da mesa, deixa eu me esconder. E agora sabe se colocar, sabe colocar o seu coração, sabe colocar as palavras. Vai daquele jeito às vezes meio desastroso, porque a gente é mesmo, todo mundo é, mas vai. E eu estava ontem dizendo: Senhor, obrigado, porque eu vejo a sua obra na vida destes homens. Eu posso ver a sua obra neles. Eu fiquei tão feliz, eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor não está deixando eles ficarem do jeito que eles eram. Eles estão sendo transformados. Eles podem nem perceber, eles podem não estar notando, eles podem não estar percebendo, mas estamos vendo. E mais do que isso, não estamos vendo o quanto eles são brilhantes, o quanto eles são extraordinários, ainda que sejam, mas estamos vendo a obra extraordinária de Deus na vida deles. Como eu fico feliz quando eu olho para os meus filhos e eu vejo que Deus não deixa que eles permaneçam do jeito que eles estão. Eu digo: Senhor, converta todos eles, não permita que eles fiquem do jeito que eles estão. E eu vou vendo Deus trabalhar, e Deus trabalhar, e Deus trabalhar, e eu falo: Senhor, não tem jeito, todo mundo é trabalhado por Deus. E Deus está ali trabalhando, e você está vendo a obra de Deus na vida da sua família. Mas chega agora que a gente tem que fazer a pergunta, né? Senhor, e eu? Não é isso? Como é que a gente vê, eu, que estou vendo meus filhos, minha esposa, minha igreja, colegas de ministério, sendo trabalhados por Deus? E aí o que você diz na hora? Senhor, e eu? Será que o Senhor está trabalhando em mim? Como é que o Senhor está trabalhando em mim? Me mostra para eu enxergar, para eu ver, deixa eu te ajudar. É a hora que Deus está dizendo: não, é por isso que eu não estou falando, você não tem que perceber não, você vai querer ajudar, você vai atrapalhar. Fica quietinho, não faz nada, só toma as lascadas aí. Você só tem que passar vergonha, deixa que eu faço o resto. Então essas são as duas histórias extraordinárias.
extraordinárias porque Deus está trabalhando na vida de duas mulheres que estão sob intensa vergonha, e Deus vai transformar elas de uma maneira incrível. Bom, a segunda parte do sermão é o encontro extraordinário dessas duas histórias extraordinárias. Há um encontro dessas duas histórias. O primeiro comentário bíblico escrito sobre Lucas foi feito por um dos gigantes da pregação posterior ao tempo apostólico, Ambrósio de Milão. Ele fez o primeiro comentário de ponta a ponta do Evangelho de Lucas. E ele disse algo muito curioso quando estava lendo essa passagem, comentando essa passagem. Eu quero ler para vocês. Veja que o versículo 40 diz que Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, certo? A gente já sabe porque o narrador Lucas está dizendo para a gente essa saudação. Quando Isabel ouviu, então a gente não sabe ainda o que é, a gente só sabe pelo narrador que ela saudou, e na sequência a gente sabe que Isabel ouviu. E o que Isabel ouviu? Isabel ouviu a saudação de Maria. Não só ela ouviu, porque Isabel escuta a saudação de Maria, mas o Joãozinho, veja, ele reage de uma maneira diferente. Ele estremece no ventre de Isabel. O Joãozinho já era mais pentecostal, viu? Estremece ali no ventre de Isabel. Isabel na hora ficou cheia do Espírito, está vendo? O texto é muito claro. Estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito. Percebeu a sequência? Isabel não percebe Jesus. Isabel só percebe João Batista. E só percebe João Batista porque João Batista está nela, está em Isabel. Deus está fazendo uma obra em Isabel, literalmente. E Isabel não consegue perceber, ela só percebe Maria. Não consegue perceber ainda o João. Ela só percebe João quando João percebe algo diferente na área. É João que percebe algo que Isabel não percebeu e ele reage. Quem está percebendo a reação é Isabel, de João, mas não o que João percebeu. Então, o que Ambrósio concluiu disso? Ele disse o seguinte: depois de perceber, Isabel notou a chegada de Maria, mas João Batista a chegada do Messias. Isabel notou a chegada de Maria, mas João Batista a chegada do Messias. Os dois estão recebendo uma visita, certo? E essa visita provoca algo extraordinário. Isabel fica tão emocionada com aquilo que ela está vivenciando, porque ela sabe da saudação de Maria, mas ela consegue enxergar algo além daquela saudação, porque algo nela se mexe, algo nela estremece, e é o João. E na sequência sabemos o que acontece. Veja, ela diz: bendita é você entre as mulheres. Meus irmãos, a gente tem que parar tudo agora e a gente poderia ficar um mês inteiro só nessa frase. Como
como uma mulher naquelas circunstâncias poderia ser bendita dentre todas as mulheres da terra. Ela está entre as mais envergonhadas mulheres da terra. Mas Isabel olha para ela e a chama de bem-aventurada, de bendita entre todas as mulheres da terra. Não conseguimos às vezes notar que a vergonha que Deus nos às vezes permite padecer, elas escondem a transformação, a obra transformadora de Deus em nossas vidas. Deus está fazendo algo em Isabel, Deus está fazendo algo em Maria, e agora Maria tem a oportunidade de encontrar em Isabel não só alguém que pode te aconselhar, que pode dar orientações, porque muito provavelmente é isso que ela vai procurar Isabel, vai procurar uma mulher mais experiente, ela vai procurar uma mulher mais sábia, ela vai procurar uma mulher que tenha mais entendimento e sabe o que ela está passando, e ela vai procurar uma mulher que entende de vergonha, que entende de ventre e entende do ventre que provoca vergonha. Ela vai procurar alguém que compreende a sua dor. E ela é recepcionada por Isabel, que diz: bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aquilo que poderia ser o presente de grego para aquela família, Isabel está dizendo: você tem o maior presente em sua vida. Aquilo que você está dizendo que é a sua maior vergonha, aquilo que você acha que é a sua maior limitação, é ali que Deus está escondendo o maior tesouro da sua vida. Como é difícil a gente descobrir nas nossas limitações uma vantagem. Por isso que a gente fica impressionado quando a gente vê pessoas superando suas limitações, e a gente se sente tão mal, e a pessoa está lá feliz da vida. Se você perguntar para ela se ela queria ter todos os braços e pernas, ela vai dizer: claro que eu queria. Não vai dizer assim, não queria nascer assim não. Mas ao mesmo tempo aquela pessoa encontra razões para superar as limitações e seguir a vida, e você aí fica às vezes olhando as poucas limitações que você tem, que não são comparáveis às outras limitações que outras pessoas têm, e fica se dizendo: meu Deus, eu deveria ser melhor, eu deveria nem pensar nisso. Não faça isso, que eu estou dizendo para você, não fazer isso. Estou falando para você olhar para a sua limitação e respeitá-la. Deus está trabalhando nela, Deus está usando ela para forjar você. Ele sabe a medida de cada um, Ele sabe a medida de cada um, Ele sabe onde, como, com que peso, com que tamanho, com que medida Ele pode e deve trabalhar com alguém. Ele sabe do que a gente precisa para ser transformado, e tem gente que vai ter experiências completamente diferentes de transformação, mas todos nós seremos transformados. Mas algo curioso acontece aqui. Isabel nota a obra de Deus na vida de Maria. Bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez. Então ela confirma: eu só percebi a sua voz. Mas aí ela diz na sequência: a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Esse é o segundo eco do Antigo Testamento. Nós já temos a Sara do Novo Testamento, que é Isabel, mas a gente também tem aquela que recebeu 2 filhos no ventre, e que ela via quando eles se estremeciam lá dentro, percebia o que estava acontecendo lá dentro. Vocês lembram o que aconteceu? Aliás, vocês já são craques em Esaú e Jacó, né? Todo mundo aqui lembra do fofão, né?
Então você sabe muito bem que Esaú e Jacó, eles estavam ali numa luta. Por quê? Jacó, que é a criança mais nova, queria suplantar a criança mais velha, não é isso? Então você toma o lugar do mais velho. E qual era a profecia? O mais velho servirá ao mais moço. Mas nós encontramos na história de Esaú e Jacó a resistência do mais velho em servir a causa do mais moço. E encontramos o mais moço que não quer saber, o que preciso for, ele vai fazer para tomar lugar e realizar o que precisa ser realizado. A história agora com Isabel e com essas duas crianças que estão aqui, uma mais velha e a outra mais moça, é completamente diferente da história de Esaú e Jacó. A história de Esaú e Jacó não é a mesma história de João Batista e Jesus de Nazaré. Na história de Jesus de Nazaré, João Batista, que é o mais velho, vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter júbilo em servir ao mais moço, em servir a Jesus, e servir a Jesus como seu Senhor, em servir a Jesus como Senhor de sua vida. Agora, meus irmãos, o que poderia fazer alguém que nasceu mais velho se submeter ao mais moço? Se não for obediência, como pode João Batista ser o que ele foi, na grandeza do que ele foi, senão aquele que, mesmo sendo grandioso como ele foi, não julgou que deveria ser também grandioso? Pelo contrário, convém que ele cresça e que eu diminua. Não encontramos aqui resistência à obra de Deus, não há resistência à obra de Deus em João Batista. João Batista, ele sabe o seu lugar, sabe o seu contexto e não vai lutar por uma glória vã. Por outro lado, você quer falar de vergonha mesmo hoje aqui com Jesus? Você quer mesmo colocar diante de Deus as suas vergonhas, com Jesus na sua frente, pendurado num madeiro, crucificado da maneira mais torpe, violenta, vexatória como foi? Ele que estava sempre fora, ele que conhece o fora, ele que sempre esteve fora, ele que criou o mundo onde você habita, ele que criou o ventre que ele um dia habitou, ele que sempre esteve fora e que agora está dentro, que agora está dentro de Maria, que agora está dentro do nosso mundo, o mundo que ele mesmo criou, ele que agora está dentro da obra que ele fez, ele agora de dentro vai ensinar para os que estão de dentro, que quem está dentro da obra de Deus não vai ser transformado sem vergonha. Tome a sua cruz e siga Jesus. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Jesus é o anúncio de que as boas novas também estão escondidas nas nossas vergonhas. Por isso você talvez esteja olhando para a sua vida dizendo: Jonas, eu tenho tanta vergonha do meu passado, eu tenho vergonha das minhas limitações, tenho vergonha dos meus erros, tenho vergonha. Eu sei que Deus está fazendo isso comigo, eu tenho vergonha porque Ele está me humilhando e eu não queria, mas eu sei que Ele está me humilhando. Mas ouvindo agora que Jesus Cristo estava fora e não precisava ser envergonhado, e se submeteu à vergonha, e à vergonha da cruz, como posso eu querer ser transformado sem passar pela vergonha? Minha oração para você nesta manhã, por você nesta manhã, por mim, por todos nós aqui, é uma só: que Deus não nos livre da vergonha.
porque é ela que vai nos transformar, é ela que vai trabalhar nosso caráter, é ela que vai moldar nosso ser. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que você fica ali gritando com Deus, mas chegará o dia, e eu oro a Deus para que esse dia seja breve, e você possa dizer como Isabel um dia disse: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Que você possa, depois de toda a obra que Deus está fazendo, e você perceber Ele fazendo em você, você poder fazer como Maria. Mas aí é outro sermão. Pai querido, o Senhor deu a Jesus uma manjedoura tão rude, o Senhor deu a Jesus uma cruz tão rude, e às vezes nos perguntamos por que era necessário essa rudeza, e aí vemos que Jesus é a tua obra em nós. Jesus está em nós, habitando nossas vidas e trabalhando em nossas vidas o tempo todo, e a gente só consegue contemplar o trabalho de Jesus em coisas maravilhosas que nos acontecem. Mas ensina-nos a ver a obra maravilhosa do Senhor em nossas vidas, através de Jesus, nas coisas mais difíceis dessa vida também, Senhor. Ajuda-nos a observar os presépios hoje e a vê-los. Jesus deitado numa manjedoura, e descobrir o Rei do Universo no lugar onde os porcos comiam, onde os animais comiam. Nos ajude, Senhor, a perceber que as grandes transformações que o Senhor faz na vida, elas nos colocam em estados de vergonha e dor, mas são elas vencidas pelo poder do Teu amor, e é isso que eu te peço nesta manhã, que o Teu amor vença a nossa vergonha e a nossa dor, que o Teu amor transborde em nossos corações de uma tal maneira, que ele seja mais forte que os poderes da nossa vergonha e dor, que o Seu amor seja mais poderoso do que os sentimentos pequenos que habitam nosso coração, e que possamos ser transformados de glória em glória, à imagem do Filho, à imagem de Jesus Cristo. Que neste Natal nós vejamos na manjedoura o ensaio da cruz, e a cruz, o ensaio da glória da ressurreição, que nos ajuda a ver na nossa manjedoura, na nossa cruz, o ensaio também da glória que havemos de ver. Nos ensina, Senhor, a ver a Tua obra sendo realizada na vida dos nossos irmãos, e não nos deixa, Senhor, sozinhos, sem irmãos, que vejam em nós a obra que o Senhor, através de Jesus, está fazendo, e possam fazer o que um dia Isabel fez com Maria, para que todos aqueles que estão sob vergonha não fiquem hoje sem a palavra de que o Senhor está fazendo a obra. Bendito seja você que está sob vergonha e dor, bem-aventurado você que está em vergonha e dor, por causa de Cristo Jesus, porque a glória do Senhor não vai te manter em vergonha e dor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo
sejam para sempre com todo o povo de Deus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.